Agora nós vamos nos dedicar à última cruz do zodíaco, que é a cruz dos mutáveis, os signos que estão na última posição de cada estação do ano. São eles Gêmeos, oposto Sagitário, depois nós temos Virgem e como oposto Peixes. Veja o jovem Mateus, falante, comunicativo, expressivo, olha para um lado, aponta para o outro, como se estivesse assim, você viu lá o que aconteceu? O contador de história, o jornalista, aquele que ama levar informações rápidas. Ele não se aprofunda nos temas. Lê um livro grosso? Não, por favor, não quero tanto assim. Então, ele precisa daquela revista que numa página tem um monte de informações. Tem de biologia, tem de ciência, tem curiosidades, tem piadas, de forma bem alegre, descontraída, sem se aprofundar muito nos temas. Ele gosta de ouvir dos outros as informações para poder contar para os outros também. E é o signo que representa a infância dos 5 até os 7 anos e meio. Que a criança está começando a perceber que o adulto mente, que o adulto usa palavras que são assim um jogo. Então ele passa a querer entender as palavras, entender o jogo e faz as brincadeiras, as pegadinhas, adora contar uma mentirinha, até porque ele nem compreende o discurso dos adultos. Nessa fase, a curiosidade sexual não é pelo sexo em termos de libido, é a descoberta de como é que é o outro. Eu tenho um piruzinho e a outra pessoa, e a menina. Então, essa diferença entre os órgãos genitais vai causar a atratividade. Se ele viu o pai tomando banho, ou se ele viu a mãe, e começa a comparar a criança, né, fica curiosa. Ela olha o dela e compara com o da mãe, ou do pai, ou do coleguinho, ou do irmãozinho. E é um período que se brinca muito entre vizinhos, né, e também primos. É ali que ocorrem os primeiros contatos com a sexualidade. Pela curiosidade, não existe ali libido, desejo sexual. Então, muitos pais confundem isso, essa brincadeira, essa curiosidade, com sexualidade. Até entrar na puberdade, a criança não compreende desejo sexual. Vai ser tudo curiosidade. Tem uma fase perigosa, que é depois dos 7 anos de idade, quando começa a aparecer os sinais que vão levar a uma transformação corporal. E aí, esses sinais, principalmente da menina, começa a atrair o olhar do adulto, que é o problema que nós vamos ver na historinha, quando a gente for conversar sobre as histórias infantis, a história da Branca de Neve e os 7 anões, que na floresta ela ouve barulhos, ela ouve coisas estranhas. Também a Chapeuzinho Vermelho, quando está na floresta, cuidado com o lobo. Então, entender esse eixo, Gêmeos, criança, comunicativo, expressivo, alegre, com o outro que é Sagitário, é fundamental. Veja que Sagitário, em oposição, é um homem velho, Pedro. Eita, Pedro olha para Jesus, aponta o dedo para Jesus com uma faca na mão, que é outra aberração dessa obra que Leonardo da Vinci fez por perceber que ele não tinha colocado a agressividade em Sagitário, no personagem Pedro. Então ali ele fez mais uma aberração. É impossível estar na posição que Pedro está e estar segurando a faca com a mão ali, porque ele teria que quebrar o braço para chegar ali. Então o Sagitário é oposto a Gêmeos, porque Sagitário já é na fase de faculdade, de estudos elevados, de preparação para um conhecimento superior, em que a descoberta já não é mais uma curiosidade, é uma necessidade de afirmação das suas verdades. Amanhã nós vamos continuar com esse eixo, porque ele é um eixo que vai nos ajudar a compreender muito do nosso movimento de crescimento pessoal numa fase perigosa, dos 5 aos 7 anos e meio, e depois nessa fase de afirmação de suas verdades,
que é a fase de Sagitário.